Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das 10, o programa semanal produzido pela Elliott Scott, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em profissionais da área de RH, de média e alta gestão. No episódio de hoje, eu tive o prazer de conversar novamente com o Kleber Iso sobre compliance e RH, um programa imperdível. Antes da gente começar, vou pedir que você curta, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela audiência. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio semanal do Café das 10. No episódio de hoje, eu vou ter o prazer novamente de conversar com o Kleber Iso, que é um convidado muito mais do que especial, já produziu e já esteve aqui conosco algumas vezes. Vou deixar todos os programas que ele teve conosco, tanto aqui em cima no card, quanto aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Kleber, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café das 10. Como é que você está, meu amigo? Olá, Edu, bom dia. Bom, para mim sempre uma alegria, uma honra ser convidado a participar aí desse programa que cada vez mais, né, tem trazido pessoas, tem atraído pessoas não só da área de recursos humanos, mas de diferentes posições. Muito obrigado pelo convite, estou muito bem aqui e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do compliance e as relações de trabalho. Excelente, Kleber. Para quem ainda não te conhece, para quem não viu nenhum dos 3 vídeos que você fez conosco, para quem não viu ainda os 3 episódios em que você participou conosco, quem é o Kleber? Rapidamente, quem é o Kleber no mercado de trabalho e principalmente, quem é o Kleber no mercado de RH? Edu, bom, Kleber é um profissional com mais de 20 anos de experiência, né? Sempre transitei aí na área de recursos humanos e compliance. Trabalhei em grandes empresas, né? Como Ford, como a Sky, como Jaguar Land Rover, Grupo Eco Rodovias, Grupo CSN, e também tive a oportunidade de ficar quase 3 anos no governo federal. E, paralelamente a isso, né, sempre transitei aí como membro das comissões de compliance da OAB, do IASP, fui diretor de recursos humanos da Associação de RH em São Paulo. Então, enfim, dando aulas no SENAC, dando aulas na LEC, e isso me deu aí uma bagagem para falar desse tema para o nosso público. Excelente, Kleber. Me tira uma dúvida rápida, que talvez seja uma dúvida de quem está vendo a gente e talvez uma dúvida de quem está ouvindo a gente. Como é que foi o teu início na área de RH? Porque você fez direito formado, né? Advogado. Como é que você começou em recursos humanos? Como você fez essa transição? Oi, Edu, bom, me formei em Direito, né, entrei como estagiário, na época era Auto Latina, né, porque era a junção da Volkswagen com a Ford no Brasil. E depois de 18 anos, eu saio da Ford, né, na época, como um executivo de uma área que era chamada Special Investigation, né, de investigações especiais, e que a gente viu que esse nome foi ajustando, né, para não existir o nome compliance ainda no Brasil. Então foi isso, foi uma transição assim de 18 anos dentro de uma multinacional americana. Excelente, Kleber. E eu já quero deixar aqui um recado para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo. Eu vou deixar o card especialmente do programa do Kleber, que ele fez enquanto ele trabalhou no governo federal, que é super interessante. E eu me atrevo a dizer que o Kleber foi um dos responsáveis por fazer talvez a maior pesquisa de clima da história do Brasil, tá? Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. Kleber, para quem não conhece, o que é compliance? Como é que surgiu por aqui uma breve história do compliance no Brasil? Bom, o compliance ele surge no Brasil, né, assim, oficialmente por meio de uma lei, né, a lei 12.846 em 2013. Olha que engraçado. Mas ela só foi regulamentada por um decreto, né, assim, trazendo por uma linguagem meio jurídica ainda, né, por um decreto que é o 8420 em 2015. Então, oficialmente, o compliance, né, com essa palavra, com essa conotação, ela chega no Brasil em 2015. Acontece o seguinte, as multinacionais, as grandes empresas, já faziam, já possuíam, né, essa questão do compliance, das normas tal, mas por obrigação, vamos dizer assim, né, por regulamentação, chegou no Brasil em 2015. Cara, que interessante. E qual é a função da área? Para que serve o compliance, Kleber?
Bom, então a função da área de compliance, Edu, ela é uma das linhas de defesa das empresas, né? O que acontece? As empresas preocupadas ou com a sua reputação, ou com a sua imagem, né? Principalmente com seus investimentos, elas elas criam ali uma área responsável por quê? Por garantir a conformidade, né? Fazer com que as pessoas, sejam empregados, clientes, fornecedores, cumpram e façam cumprir todas as regras, as normas, os seus procedimentos internos. Então, essa área ela vem, vamos dizer assim, para estruturar um melhor embasamento de segmento de legislação. Excelente. Kleber, existem tipos diferentes de compliance ou não? Como é que funciona? Existem classificações, existem classes diferentes? Isso existe? Oficialmente não, Edu. O que a gente vê é o seguinte, né? Quando a gente fala em implementar um programa de compliance, né? É importante aí para quem pretende entrar nessa área, ou até para as empresas, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é importante dizer o seguinte: a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela tem publicado várias cartilhas, vários regulamentos e tal, dando diretrizes para as empresas, porque é o seguinte, Edu, quando a gente vai criar um programa de compliance, é importante a gente dizer o seguinte: o programa de compliance de uma empresa multinacional, ele é diferente, talvez, de uma pequena empresa, né? Até na forma de abordagem, a linguagem precisa ser ajustada e tudo mais. Então, hoje, o compliance, ele tem, vamos dizer assim, alguns pilares que têm que ser seguidos, né? Algumas diretrizes básicas, algumas normas mínimas para sustentar um programa efetivo de compliance. Então, assim, não tem diferença de compliance, né? Nós aqui classificamos, né, como compliance trabalhista, compliance criminal e tal, mas para dar uma diretriz. Mas para o profissional que vai trabalhar numa organização, numa empresa, o programa é o mesmo. Muito bom, Kleber. Em linhas gerais, quais são as dicas que você dá para os profissionais que desejam trabalhar com compliance? Precisa ter uma formação específica? É um curso? Como é que funciona na prática isso? Essa pergunta é importante, Edu, porque é o seguinte, tem muita gente, né? O nome compliance ele tem ganhado cada vez mais relevância, não só no mercado de trabalho, como também nos aspectos aí de alguém que está pensando num concurso público ou numa carreira pública, né? Para estudantes que estão querendo enveredar, né? Partir para esse segmento, principalmente porque o compliance ele tem uma área muito ligada ao jurídico, ligadas a auditorias, ligadas à parte de investigações, ligadas ao próprio RH, né? Então, algumas dicas aí é o seguinte, Edu. Primeiro, comece, né, a assistir aí, a pegar algumas dicas na própria internet, para você não ter a necessidade de investir logo de cara num treinamento assim. Então, é importante você se familiarizar com o tema. Acho que essa é a primeira dica. Kleber, eu já sei o que é, já estou me familiarizado com o tema. Aí, Edu, eu sugiro o seguinte: a investir sim em algum treinamento, tá? Existem muitas instituições hoje que fornecem certificações na área de compliance, tá bom? Então, acho que isso é importante saber, porque até alguns anos atrás não existia. Se você quisesse ser uma pessoa qualificada, você era obrigado a fazer um curso externo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos externos, mas hoje, pegando alguns exemplos, né, a própria FGV, a própria LEC, né, que é hoje uma escola de compliance, a gente tem isso como uma certificação. Então, é o que nós chamamos na área de RH, né, de hard skill. Agora, eu posso dizer também para você o seguinte: mais do que ter a certificação, ter a qualificação, para o profissional de compliance, Edu, é importante ele também ter a sua habilidade no que nós chamamos de soft skill, o relacionamento interpessoal, como ele vai tratar as pessoas, porque se ele for uma pessoa rude, ele pode até receber a denúncia, mas ele não vai receber a segunda denúncia, né? Então, acho que isso é importante, ter aquele equilíbrio entre o teu currículo no papel, né, aquilo que é versus o teu comportamento, a sua imagem dentro e fora da empresa.
Bom, Kleber, e também para quem quiser, pode consultar o teu canal, né, Compliance na Prática, onde você vai começar a trazer dicas não só para quem tem interesse, mas para quem já trabalha na área, né? Exatamente, Edu. Olha, há uma semana, né, eu tive a oportunidade de assumir uma coordenação chamada Coordenação de Investigações de Fraude, Compliance e Integridade, na comissão dos acadêmicos e acadêmicas de direito na OAB de São Paulo. Qual que é a ideia, Edu? É levar conteúdo para os estudantes, porque nem sempre os estudantes têm esse tipo de informação na escola, na faculdade. Então, a ideia é trazer profissionais, né, entrevistas com profissionais do mercado e tal. E isso surgiu, né, essa ideia de criar um canal dando dicas práticas com conteúdos assim muito objetivos, vídeos curtos, mas de conteúdo para alunos, para alunas que querem, né, se aprimorar nessa área do compliance. O nome dele é Compliance na Prática, é isso? Isso, vocês podem entrar pelo canal do YouTube mesmo, né? Compliance na Prática. É, tem o Kleberizo, né? Você pode, se você colocar o meu nome também, você vai conseguir achar lá os conteúdos. Então, lá nós falamos das relações de trabalho, nós falamos de recursos humanos, nós falamos de comportamento, né? Porque quando a gente fala muito de compliance, as coisas estão muito ligadas, né? Falamos também, nós estamos gravando, Edu, com profissionais de diferentes segmentos, porque a ética, ela não está só no segmento jurídico, né? Quando a gente fala em ética, moral, hoje ela está em todas as profissões, né? E muita gente, às vezes, é demitida ou deixa de ser contratada por algumas questões relacionadas ou ao comportamento ou às questões sobre ética e moral. Então, é um canal, assim, bem bacana, né? Com vídeos curtos que as pessoas podem se deliciar aí e aproveitar esse momento aí para aprender, porque essa que é a ideia, é levar conteúdo rápido, fácil e numa linguagem acessível para todos. Muito bom, Kleber. Aproveitar que você já deu o ensejo. Em quais contextos empresariais RH e compliance caminham juntos? Essa pergunta é interessante, Edu. Eu até falo, né? Eu sou suspeito para dizer porque eu sempre transitei, né, nas duas áreas. Trazendo algumas informações importantes, Edu. Olha que engraçado. Primeiro, o número de denúncias tem aumentado muito, não só no Brasil, como no mundo. Né? Se a gente pegar a área de recursos humanos especificamente, os 4 principais temas recebidos pela área de compliance, né, pelo chamado Chief Compliance Officer, né, que são as pessoas responsáveis pela área de compliance, o primeiro deles, Edu, o assédio moral. Olha que impressionante como tem aumentado o número de denúncias de assédio moral. Segundo item, os vínculos trabalhistas em geral. Porque antes a gente tinha CLT hoje não. Você tem uma gama né? Você tem o PJ, né? A pessoa jurídica, você tem a cooperativa, o menor aprendiz, os estagiários, os terceirizados. Edu, o que tem de terceirizadas, sendo, vamos dizer assim, vítimas também, né, da própria empresa, porque elas são discriminadas muitas vezes, é aquela menina da recepção que é assediada e nem sempre leva a denúncia para a grande corporação. Então, os vínculos trabalhistas em geral. Terceiro item, Edu, saúde e segurança do trabalho. Nós estamos com um problema seríssimo, porque as pessoas perderam a noção, né? Aquele chefe que estava acostumado com aquela gestão de presença e controle, com esse mundo remoto, as pessoas perderam a noção. Então, ele manda um e-mail, ele manda um WhatsApp, marca a reunião, e isso tem abalado diretamente a saúde mental das pessoas. Né? Burnout, há 3, 4 anos atrás, era uma palavra que ninguém conhecia. E hoje, é um tema assim, todas as pesquisas mostram que as pessoas que estão em casa têm trabalhado muito mais, além da sua jornada. Né? Então, é um tema muito importante e está diretamente ligado entre compliance e RH. E o último item que eu trago aqui, Edu, eu até coloco, né, nas minhas explicações, os dois temas no mesmo item, que é o quê? É o que eu chamo de Know Your Supplier and Know Your Employee. Conheça os seus fornecedores e conheça os seus empregados. Por que isso, Edu?
muitas denúncias têm chegado externamente, por meio de fornecedores, né? Por meio de até de clientes, dependendo da empresa, né? Olha que engraçado, os sindicatos têm trazido denúncias, isso virou uma batata quente para o sindicato, né? Antes o sindicato abafava. Como o Ministério Público tem atuado muito forte, o sindicato não vê a hora de tirar aquilo do colo dele, porque senão vai sobrar para ele. E o conhecer o seu empregado, Edu, é o seguinte: hoje, se o empregado se sente ofendido ou se ele tem uma condição não apropriada, a primeira coisa que ele faz é publicar isso em algumas redes, em alguns sites, ele divulga aquela situação. Então, para quem vai atuar, né, na área do compliance, esses 4 itens aí, eles são assim fundamentais e estão diretamente ligados à área de compliance. Excelente, Kleber. E me diz uma coisa, qual é o papel do RH no compliance? O RH tem um papel fundamental de apoio, né? Porque o compliance officer ele vai fazer o seguinte, Edu, ele recebe a denúncia e ele precisa ter alguém que vai suportá-lo, seja na entrevista, seja na apuração, seja na providenciar documentos para que sejam analisados, né? Muitas vezes também, Edu, o compliance officer ele passa para a área de recursos humanos a aplicação da medida disciplinar. Então, o RH ele é um apoio importante, porque é ele que vai dar, né, subsídios para que sejam tomadas as melhores decisões. Muito bom. Antes da próxima pergunta, para você que está vendo a gente, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E se você está me ouvindo, vou pedir para que você dê as 5 estrelinhas tanto no Deezer ou no Spotify. Kleber, como que a pandemia influenciou a área de compliance, toda essa questão das relações não serem mais presenciais, serem remotas? Teve algum impacto significativo? Teve sim, Edu. Essa pergunta também tem chegado para a gente, né? Porque é o seguinte, as empresas e os empregados, eles esqueceram que o vínculo trabalhista, ele se manteve. Então, assim, algumas condições foram alteradas, né? Por exemplo, o local de trabalho. Antes ele ia para o escritório e hoje ele fica na casa dele. Ou, em alguns casos, e isso tem se tornado cada vez mais comum, é o chamado sistema híbrido. Então, ele fica parte na casa dele ou em algum lugar e parte no escritório. Acontece o seguinte, as regras continuam sendo mantidas. Então, ele precisa respeitar as normas da empresa, ele precisa respeitar os regulamentos da empresa. E o inverso também, a empresa também precisa respeitar o horário de almoço daquele empregado, o horário de término de expediente. E o que a gente tem percebido, Edu, é talvez assim, uma relação muito cinza das duas partes, né? Tem empregado que às vezes começa a trabalhar o horário que ele quer e não, enfim, aí deixa de entregar algumas coisas, e o inverso, né? Alguns gestores, vamos dizer assim, abusando, né? Marcando, desrespeitando mesmo, né? Nesse cenário, Edu, só trazendo um importante dado aí, é o seguinte, nesse conjunto, as mulheres são as que mais têm sofrido nesse sentido. Por quê? Porque as mulheres ainda têm o que a gente chama de dupla jornada, né? Então, em alguns casos, olha o que tem acontecido, Edu. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, ela é uma pesquisa que saiu lá nos Estados Unidos, ela não é no Brasil, mas ela tá tendenciando a dizer o seguinte, que os homens que ficam mais tempo no escritório tendem a ser promovidos em detrimento daquelas pessoas que estão em trabalho remoto. Por quê? Porque o mindset ainda é de ver a pessoa ali. Então, dá a impressão que aquele cara que está ali está entregando mais. É Olha a só. presencialidade versus a performance, né? Isso, mas isso, Edu, ainda a gente ainda não quebrou essa barreira. A gente ainda está no momento de ajuste isso, né? Olha que engraçado.
que é uma barreira geracional, né, Kleber? Provavelmente você deve ter os líderes que são de uma determinada geração e provavelmente as pessoas abaixo são de outra geração com outros comportamentos, né? Exatamente, Edu. Falando do compliance, né, só também complementando aqui, é, tem gente que até pergunta, né? Fala, Kleber, poxa, mas a pessoa está remota e aí a gente recebe uma denúncia. Eu posso, sei lá, fazer uma entrevista ou ouvir esse empregado remotamente, ele lá na casa dele, eu aqui, falo que eu recebi uma denúncia, eu posso abordar ele assim? Pode, pode. E o inverso também, Edu. Nada impede, não é porque ele está em trabalho remoto ou híbrido, que eu não posso ou não deva chamá-lo para prestar um depoimento presencialmente. Então, essas duas coisas, elas precisam ser bem observadas, né? Primeira coisa, então, é respeitar o que está ali. Ai, Kleber, no caso, e como é que fica o contrato de trabalho? Nesse caso, Edu, já trazendo uma dica aqui, vamos rever, pessoal. Vamos rever, porque talvez esteja na hora de incluir algumas cláusulas no contrato individual dessas pessoas, né? Será que o horário rígido ainda é a melhor alternativa? Talvez não seja. Será que eu posso ajustar dizendo, olha, a pessoa, ao invés de trabalhar de segunda a sexta, ele vai trabalhar X horas e de forma híbrida? Então, algumas empresas já estão fazendo esse tipo de ajuste no contrato de trabalho. E me tira uma dúvida, Kleber, que provavelmente deve ser uma dúvida de quem está vendo a gente e ouvindo. Esses ajustes, eles são permitidos pelos sindicatos? Como é que esse trâmite é empresa funcionário ou é empresa sindicato funcionário? Como é que funcionaria isso na prática? Edu, com a reforma trabalhista, né, de 2017, pela Lei 13.467 de 17, ela trouxe muita inovação, né, respeitando todos os critérios, mas a palavrinha que é muito utilizada é o negociado versus o legislado. Então, para as pessoas que têm uma remuneração menor, né, que, vamos dizer assim, dentro de uma pirâmide, dentro de uma empresa, elas precisam ainda ter o aval do sindicato. Agora, para as pessoas de um nível salarial maior, né, poxa, eu não tenho aqui o valor exato, Edu, mas a partir de 10 mil, salvo engano, isso já pode ser negociado diretamente com o empregado, né? Então, sim, né, você pode fazer. A outra coisa, eu posso ter em alguns itens, por exemplo, o banco de horas, fazer ele individual e não necessariamente depender da chancela de um sindicato para igual a gente tinha antigamente, né, que colocava todo mundo ali, levanta a mão ou votação. Hoje nós já conseguimos, em muitos casos, fazer sim essa distinção entre o que a pessoa quer versus o que a massa, né, o sindicato ali representando todos querem. Então, é permitido sim a gente fazer esse tipo de negociação. Muito bom, Kleber. Última pergunta: quais são as tendências para a área de compliance para os próximos 2 anos? O que você está vendo que talvez hoje comece como uma boa prática e se torne uma tendência? Pergunta é importante, Edu. Eu vou dizer o seguinte: tendências aí para a área do compliance. Primeiro, o que eu estou vendo, as empresas ajustando, melhorando cada vez mais e diversificando a forma com que os treinamentos da área de compliance têm acontecido. Então, assim, aquela linguagem de decreto, aquela linguagem, sabe, artigo, às vezes não está funcionando. Um exemplo típico, claro, a própria Petrobras. Ela mudou de código de conduta ética para cartilha. Então, e no governo federal também, né? Acho que é importante dizer, o Brasil, olha que interessante, nós éramos o único país do mundo com 3 códigos de ética. Tinha um para o presidente e vice, um para a alta administração, né? Ministros, diretores, né? E um outro para todo mundo. Detalhe, desde 1994,
Não existia internet, não existia assédio moral, não existia bullying, essas coisas eram uma linguagem totalmente... Em 94 não existia isso. E ninguém queria mexer. E nós, quando eu entrei lá em 2019, demorou 1 ano e meio, Edu, mas em julho de 2020 foi publicada uma portaria, por meio de uma portaria assinada na época pelo ministro Paulo Guedes, consolidando tudo isso no Manual de Conduta do Agente Público Civil Federal, trazendo o quê? Exatamente o que é a tendência mundial. Linguagem clara, acessível, colocando ética, porque ética é igual para todo mundo, independente do seu nível. Talvez o que para isso, Kleber, mas isso faz sentido no mundo. Ok. Na época, né, no Brasil, ainda não fazia, ainda existiam distinções. Mas trazendo aí as tendências, Edu, então, a primeira é essa, que eu tenho visto, as empresas ajustando a linguagem. Segundo, a tecnologia ela está cada vez mais barata e mais acessível. Então, o público aumentou. Acho que isso é legal, né? As empresas que antes só treinavam seus empregados, elas esqueciam que elas tinham estagiários, elas esqueciam que elas tinham terceirizados. Hoje, elas têm abordado esse tema cada vez mais com níveis diferentes. Uma outra coisa aqui também é o seguinte, Edu, é a melhoria no canal de denúncia, né? Hoje, a empresa sabe que se ela receber uma denúncia e não fizer nada, isso não é mais uma opção para ela. Ela tem que receber a denúncia e tratar aquela denúncia adequadamente. Inclusive, alguns canais de denúncia têm até um tracking, né? Você consegue acompanhar como que está a sua denúncia. Acho que isso é legal também, né? Pô, fiz a denúncia, como é que está? Foi efetivado e tal. Porque o denunciante, principalmente o denunciante de boa fé, ele quer saber o que está acontecendo, né? E talvez aí a última dica, Edu, é a inclusão de temas, principalmente aí o que a gente falou, né, do teletrabalho, do home office, nas relações de trabalho. Então, o que eu tenho visto, a área de compliance é estreitando a relação com a área de recursos humanos, com a área de auditoria, com o jurídico, melhorando essa ligação entre elas, né? Sendo esse tripé que fortaleça a imagem da empresa. Excelente, Kleber. Quero agradecer mais uma participação sua aqui. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente toda a sua experiência e vivência. Você quer deixar algumas últimas palavras para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo? Quero sim, Edu. Bom, primeiro eu queria, mais uma vez, né, agradecer, te parabenizar pela condução aí. Eu me sinto em casa falando contigo, porque para mim é uma alegria, uma honra, né, em diferentes lugares na qual eu já estive e parece que a gente está aqui conversando, eu me sinto verdadeiramente em casa. Então, sou muito grato a você por todo o apoio e principalmente aí, né, pela oportunidade de trazer um tema assim, às vezes compliance e tal, né, de uma forma, mas a ideia é essa, trazer sempre numa linguagem clara, acessível para todos. Então, te agradeço, te parabenizo, me coloco à disposição para o público, né, que podem me acompanhar no LinkedIn, no Instagram, também pelo meu canal do YouTube, e eu sempre fecho, Edu, com uma frase, né, dizendo o seguinte: a integridade começa em casa. Muito obrigado. Kleber, quem tem que te agradecer mais uma vez sou eu. O Café das 10 é, de fato, um espaço para os profissionais de recursos humanos se sentirem em casa, trocarem ideias. Então, eu quero te agradecer por você ter compartilhado mais um pouco dessa tua grande experiência. Muito obrigado, Kleber. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Semanalmente você vai receber, você vai ser informado sobre os vídeos que nós estamos produzindo, sempre para a comunidade de recursos humanos, seja você que goste da área ou que você trabalha na área. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência.